Talvez a palavra que eu conseguiria mais fechar a provocação que me foi feita foi: vem aqui falar de conjuntura política e democracia, né? Tá? Mas eu acho que o que fecha tudo isso é incerteza, tá? Ou seja, sobre o signo da incerteza. E aí, quando me dei com o desafio de falar dessas duas questões, sempre a gente busca entender que tsunami, que furacão foi esse que tomou conta do país nos últimos 5, 6 anos, né? Que virou o país de cabeça para baixo, né? E parece que mudou completamente, não apenas nossas perspectivas, né? Mas toda uma imagem que se estava construindo desse país. E aí, obviamente, quando olhamos para trás, a velha estratégia de olhar para o passado para entender o presente, o momento correto que isso começa a acontecer parece que não está muito bem delimitado, né? Você tem aí uma primeira crise que vem lá com o problema do mensalão, tá? Mas acho que para mim 2013 é um marco. É um marco por quê? Porque em 2013 que se começa a questionar ou a vir a público, né, grupos que, de certa forma, lançavam no mínimo um paradoxo de dois termos que se anulam, né? Do que eu estou falando? Eu estou falando daqueles grupos que tomaram parte das manifestações de 2013 e queriam reforma política, combate à corrupção, mas sem política e sem partido. Tá? E obviamente que a gente não consegue entender como é que se constrói uma democracia sem política e sem partido, e enfraquecendo as instituições. Eu creio que talvez nenhum de nós tenhamos dado atenção adequada àquele momento, tá? E a esse tipo de bandeira, e o que isso significou a partir de 2014. Por que eu já pulo para 2014 aí? Porque nós tivemos um processo eleitoral em 2014 completamente contaminado por um debate que não foi político. Foi um debate em que se construiu uma ideia em que havia na sociedade brasileira um grupo que era de bandidos e outro grupo que era de heróis. E esse grupo de heróis, se viesse a ganhar a eleição, regeneraria o país e livraria o país de todos os males. Quem não se lembra aqui, e aí na minha avaliação, talvez esse tenha sido o momento em que a crise política se agudizou completamente, quando então o senador Aécio Neves não apenas não reconhece o resultado da eleição, mas ainda em entrevista coletiva disse publicamente que ele perdeu a eleição para uma organização criminosa. Eu creio que todos nós ouvimos isso, mas muitos de nós também não levamos a sério. Talvez nesse momento tenha surgido a primeira senha, tá? Para que grupos de manifestantes notoriamente antipetistas, antiprogressistas, que sempre tiveram bandeira autoritária, se juntassem a alguns grupos até de feição, do ponto de vista da trajetória, mais comprometido com a democracia, mas pouco comprometido em fortalecer a democracia, mas assumindo um compromisso firme, como se fosse uma frente a partir daquele momento, com o objetivo de afastar um grupo político que vinha sido eleito, né, do poder. Tá? É aí que começa as grandes manifestações do processo de impeachment, tá? Que deu aonde nós imaginávamos que daria, não é? E que hoje nos coloca num contexto que é absolutamente perturbador. É perturbador por quê? Porque é um contexto de ameaça à democracia. Não é mais um contexto de ameaça a um segmento político organizado, mas é um contexto em que permite com que ideias autoritárias circulem livremente, permitem com que grupos abertamente defendam a intervenção militar e permite com que representantes de segmentos militares também falem abertamente em contextos que, de certa forma, acabam representando constrangimentos para as instituições que teriam o papel de defesa da democracia. Talvez o exemplo mais claro foi no dia da votação, lá da questão do Lula, e o recado que foi dado direto para Rosa Weber, né? Num voto que foi decisivo
naquele momento. Por que eu falo aqui, sobretudo, de incerteza? Porque todo esse processo que nos traz essa crise política neste momento é um processo que não nos apresenta alternativa. E não nos apresenta alternativa muito clara, para além daquelas que nós já conhecemos. Por quê? Porque, diferentemente de outros lugares, essa crise política no Brasil ela não foi capaz de construir, eu não diria um novo eixo político, mas novas possibilidades políticas. Talvez o paralelo da Espanha seja interessante. A grande crise política na Espanha gerou movimentos políticos que puseram fim ao bipartidarismo histórico que acontecia naquele país. Não por acaso Barcelona, não por acaso Madrid é administrada por nenhum dos dois partidos tradicionais, nem pelo Nacional, nem pelo PSOE, mas sim por novas iniciativas, como, por exemplo, o Podemos. E por que no Brasil isso não foi possível? Eu acho que aí tem uma face conservadora que é cruel da classe política brasileira. A classe política brasileira ela é altamente defensiva do ponto de vista de manipular recursos que favorecem ou impedem a entrada de novos atores na cena política. Queria dizer para vocês que toda a reforma política que aconteceu recentemente no país, ela muito mais favoreceu a permanência do que a inclusão de novos atores. E aí vocês podem perguntar, mas escuta, e esse conjunto de movimentos que surge por aí, renova, acredita ou qualquer coisa dessa natureza? Tem pouco efeito. Tem pouco efeito por quê? Porque na hora da competição política, o processo se dá pelas regras do jogo que, de certa forma, contribuem para a manutenção dos atores que estão no poder. Vejamos, trocamos o financiamento privado pelo novo fundo eleitoral. Qual é o critério de distribuição? O mesmo de sempre. As maiores bancadas ficam com as maiores fatias. Temos um remédio para frente que nós vamos ter que testar ainda. Esta é a última eleição com coligação em eleição proporcional. O que significa que pequenos partidos podem deixar de ter facilidade para viver nas próximas eleições, se eles não formarem bancadas, uma vez que eles não contarão mais com recurso do fundo partidário nem com recurso do fundo eleitoral. É uma luz interessante. Mas, de todo modo, nós ainda não conseguimos enxergar qual é o espaço que grupos progressistas, ou grupos minoritários, ou grupos com novas ideias tenham para se organizar politicamente. Uma vez que, e eu não tenho solução para isso, o monopólio das candidaturas permanece com os partidos, e uma vez que, e eu acredito que deva permanecer, isso que é o pior, não é? E uma vez que, não apenas o monopólio permanece, a concentração de recursos continuará favorecendo enormemente as grandes legendas partidárias. E aqui eu não falo apenas de recurso financeiro, mas nós vamos ver agora que a campanha vai começar de fato quando a campanha começar na TV. E esse é um recurso primordial para qualquer disputa política. E o mais curioso de tudo isso é que nós vimos de 2013 para cá experimentando todo tipo de retrocesso. Retrocesso no campo dos direitos, retrocesso no campo econômico, retrocesso no campo da destinação de recursos para as políticas públicas, sem que houvesse uma reação equivalente que pudesse equilibrar esse jogo. E nós estamos chegando, agora que não temos mais Copa, no momento que talvez seja o momento em que isso tudo possa ser debatido, que é o momento eleitoral. E aí, quando você chega nesse momento eleitoral, o que nos falta, pelo menos até o presente momento? Um projeto político que, de fato, traga à cena esse debate e apresente alternativas concretas. Por que eu falo que nos falta? Porque até o momento, todo o debate ele tem se dado, sobretudo, em torno das candidaturas.
e não em torno à crítica ao momento que a gente está vivendo, ou a crítica propositiva a algum caminho que nós podemos encontrar. O que esse cenário nos mostra? E, de certa forma, colabora bastante para nós pensarmos nesses tempos de incerteza, né? Primeiro que desde a greve dos caminhoneiros o governo Michel Temer acabou. Tá? A queda do ministro do Trabalho, recentemente, não apenas sepulta a trajetória do PTB, mas ao mesmo tempo não provocou qualquer tipo de mal-estar, qualquer tipo de reação. Por quê? Porque ninguém mais espera qualquer coisa desse governo, senão que o próprio governo acabe. Ele não lembra o governo Sarney. Nós que temos idade para lembrar o que foi o final do governo Sarney. Ele é pior que o governo Sarney. De outro lado, talvez o principal projeto alternativo, que seria a candidatura Lula, sofre de uma incerteza gigantesca, que para mim beira quase a convicção de que o Lula não será candidato. Principalmente depois da decisão que a juíza deu hoje, onde ela avançou o sinal e disse que ela não permitia a gravação de entrevista porque o Lula era inelegível, né? Algo dessa natureza. E até onde a gente sabe, isso ainda não está posto. Mas isso só reafirma, digamos assim, um caminho que parece que já está muito bem desenhado e muito bem construído. Mas, ao mesmo tempo, ninguém pode negar que nós estamos falando de um